Nos anos 90, o Japão era um sonho dourado para milhares de brasileiros. Descendentes de japoneses, conhecidos como Dekaseguis, cruzavam o oceano em busca de uma vida melhor. Eles vinham com um plano: trabalhar duro, economizar e voltar ao Brasil com o bolso cheio. Mas o Japão de hoje é muito diferente daquele de 30 anos atrás. Como a vida dos Dekaseguis mudou? O que aconteceu com os sonhos de enriquecer? Neste vídeo, vamos explorar as diferenças entre o Japão dos anos 90 e a atualidade, sob os olhos dos brasileiros que vieram para trabalhar e guardar dinheiro. Vamos falar de dinheiro, empregos, qualidade de vida, impostos e até de como o dia a dia mudou. Dos carros aos celulares, das refeições fora aos passeios de fim de semana. Tudo começou há mais de um século, quando os primeiros japoneses chegaram ao Brasil, fugindo da pobreza e buscando oportunidades, principalmente nas lavouras de café. Décadas depois, seus filhos e netos, os Niseis e Sanseis, enfrentariam uma crise econômica no Brasil dos anos 80. A inflação galopante, o desemprego e a instabilidade tornavam a vida cada vez mais difícil. Enquanto isso, o Japão vivia o auge de sua bolha econômica, com fábricas precisando de mão de obra e salários altos para os padrões brasileiros. Em 1990, o governo japonês abriu as portas para descendentes de japoneses até a terceira geração, oferecendo vistos de trabalho. Para os brasileiros, era a chance de ouro. Entre os anos 80 e 90, mais de 200 mil Dekaseguis cruzaram o mundo. Muitos sem falar japonês, mas com a promessa de um futuro melhor. Eles não vinham para ficar. Vinham para trabalhar, economizar e voltar. Eu fui em 1992. No Brasil, a gente mal conseguia comprar comida com o salário. Meu tio disse que no Japão, eu podia ganhar em um mês o que levava um ano para juntar aqui. Peguei o avião com uma mala e um dicionário japonês. Era tudo novo, mas eu só pensava: vou trabalhar, guardar dinheiro e voltar para comprar uma casa. Mas o Japão dos anos 90 não era só um paraíso financeiro. Era um país rígido, com uma cultura fechada e uma sociedade que via os estrangeiros com desconfiança. Os Dekaseguis enfrentavam longas jornadas, preconceito e a barreira do idioma. Ainda assim, o sonho de economizar mantinha todos focados. Nos anos 90, o Japão era sinônimo de prosperidade. A economia japonesa, apesar de começar a mostrar sinais de desaceleração após o estouro da bolha em 1989, ainda oferecia salários altos para trabalhadores estrangeiros. Um Dekasegui em uma fábrica de autopeças ou eletrônicos podia ganhar entre 200 mil e 300 mil ienes por mês, cerca de 1.500 a 2.500 dólares na época. Com o câmbio favorável, esse dinheiro valia muito no Brasil. Além dos salários, os custos de vida no Japão eram gerenciáveis para quem vivia de forma simples. Muitos Dekaseguis dividiam apartamentos pequenos, compravam comida em mercados populares e evitavam gastos supérfluos. O objetivo era enviar o máximo possível para o Brasil. Em 2002, os brasileiros no Japão enviaram mais de 2,5 bilhões de dólares em remessas, superando até as exportações de café do Brasil. Eu trabalhava 12 horas por dia numa fábrica de peças de carro. Era cansativo, mas todo mês eu mandava 80% do meu salário para o Brasil. Em 3 anos comprei um terreno e construí minha casa. Naquela época, o iene valia muito, e a gente vivia com pouco no Japão. Mas a crise financeira global de 2008 mudou tudo. O Japão entrou em recessão,
As exportações caíram e muitas fábricas reduziram a produção. Milhares de decasseguis perderam seus empregos. E o governo japonês chegou a oferecer $3.000 para brasileiros que voltassem ao Brasil e não retornassem por um período. Cerca de 20.000 aceitaram a oferta. Na atualidade, o cenário financeiro é bem diferente. A economia japonesa se recuperou parcialmente com as políticas de Abenomics a partir de 2012, mas os salários não cresceram na mesma proporção. Hoje, um trabalhador de fábrica ganha entre 200.000 e 350.000 ienes por mês, mas o custo de vida subiu. O iene também se desvalorizou em relação ao real em alguns períodos, reduzindo o poder de compra no Brasil. Além disso, os preços de aluguel, transporte e alimentação aumentaram. Um apartamento pequeno em uma cidade industrial como Toyota ou Hamamatsu pode custar entre 50.000 e 80.000 ienes por mês. Comer fora, que antes era raro, agora é comum, mas uma refeição simples custa cerca de 1.000 ienes. Economizar como nos anos 90 ficou mais difícil. Hoje, eu ganho uns 250.000 ienes por mês, mas depois do aluguel, contas e comida, sobra bem menos. No Brasil, o dinheiro que eu mando não compra o que comprava antes. Meu pai dizia que nos anos 90, ele juntava para comprar carro em um ano. Hoje eu levo 3 anos para juntar o mesmo. Nos anos 90, o trabalho dos decassegues era quase exclusivamente em fábricas. As montadoras de carros, como Toyota e Honda, e indústrias de eletrônicos, como Sony e Panasonic, absorviam a maioria dos brasileiros. Os empregos eram manuais, montagem de peças, embalagem, inspeção de produtos. As jornadas eram longas, muitas vezes de 12 a 14 horas, com horas extras obrigatórias. O trabalho era fisicamente exigente, mas pagava bem. As condições não eram ideais. Muitos decassegues enfrentavam pressões para cumprir metas, discriminação por parte de colegas japoneses e dificuldades com a língua. Ainda assim, a estabilidade do emprego e os salários compensavam. Eu trabalhava numa linha de montagem da Toyota. Era repetitivo, cansativo e os japoneses não falavam com a gente. Mas eu ganhava 3.000 ienes por hora extra. Fazia todas que podia. Voltei para o Brasil com dinheiro para abrir minha oficina. Hoje o mercado de trabalho para decasseguis é mais diversificado. Embora as fábricas ainda sejam a principal porta de entrada, muitos brasileiros trabalham em setores como construção civil, logística, limpeza e até no setor de serviços, como restaurantes e lojas de conveniência. A automação reduziu a demanda por trabalhadores manuais em algumas indústrias, mas a escassez de mão de obra devido ao envelhecimento da população japonesa abriu novas oportunidades. Além disso, os filhos dos decassegues, que cresceram no Japão, estão conquistando posições melhores. Muitos são fluentes em japonês e ocupam cargos como professores, tradutores, advogados e até empresários. Essa mobilidade social é uma grande diferença em relação aos anos 90, quando os brasileiros eram vistos quase exclusivamente como mão de obra barata. Meus pais vieram nos anos 90 e trabalhavam em fábrica. Eu estudei no Japão, aprendi japonês e hoje sou tradutora numa empresa. É diferente agora. Os japoneses estão mais abertos e a gente tem mais chances. Nos anos 90, a qualidade de vida dos decassegues era marcada por contrastes. Por um lado, o Japão oferecia segurança incomparável. Assaltos, tão comuns no Brasil, eram praticamente inexistentes. O transporte público era eficiente e a infraestrutura urbana impressionava. Por outro lado, a vida social era limitada. Muitos decasseguis viviam isolados,
trabalhando longas horas e morando em apartamentos minúsculos, muitas vezes compartilhados. A barreira cultural era outro desafio. Os japoneses viam os decasseguis como estrangeiros, mesmo sendo descendentes. O preconceito era comum, e a falta de domínio do idioma dificultava a integração. Ainda assim, a comunidade brasileira se unia, organizando festas com churrasco, samba e pagode para manter viva a identidade cultural. Nos anos 90, a gente vivia para o trabalho. Morava num apartamento de 20 metros quadrados, dividia com outra família. Mas o Japão era seguro, limpo. Só que os japoneses não se misturavam. A gente fazia churrasco no fim de semana para sentir o Brasil. Hoje, meus filhos estudam em escola japonesa e eu me sinto mais parte daqui. Na atualidade, a qualidade de vida melhorou em muitos aspectos. A segurança continua sendo um ponto forte. 89% dos residentes no Japão confiam que podem contar com alguém em momentos de necessidade, segundo a OCDE. A infraestrutura é ainda mais avançada, com trens-bala, internet de alta velocidade e cidades bem planejadas. A integração também aumentou. Os japoneses estão mais abertos aos estrangeiros, especialmente em cidades com grande presença de brasileiros, como Hamamatsu e Toyota. No entanto, a pressão do trabalho permanece. As jornadas longas ainda são comuns, e o estresse levou o Japão a limitar horas extras em 2024, aumentando a demanda por trabalhadores estrangeiros. Além disso, o custo de vida mais alto e a necessidade de pagar impostos reduziram a margem para economias. Ainda assim, a vida no Japão hoje é mais confortável, com acesso à tecnologia, lazer e oportunidades educacionais para os filhos dos decasseguis. Nos anos 90, os impostos eram uma preocupação secundária para muitos decasseguis. Alguns conseguiam trabalhar sem registro formal, evitando tributos, embora isso fosse arriscado. A fiscalização era menos rigorosa, e a renovação de vistos dependia mais da comprovação de laços familiares com japoneses do que de obrigações fiscais. Muitos brasileiros viviam no Japão por anos sem pagar impostos regularmente, focando apenas em economizar. Naquela época, a gente trabalhava, recebia em dinheiro e mandava para o Brasil. Imposto? Muitos nem sabiam como funcionava. O visto era renovado se você mostrasse que era descendente. Ninguém cobrava muito. Hoje a situação é bem diferente. O Japão intensificou a fiscalização fiscal e pagar impostos é essencial para permanecer no país. O imposto de renda japonês varia de 5% a 45%, dependendo da faixa salarial. E há também o imposto municipal, cerca de 10% do salário. Não pagar impostos pode levar à deportação ou à impossibilidade de renovar o visto. A renovação de vistos também ficou mais rigorosa. Além de comprovar ascendência japonesa, os decasseguis precisam apresentar declarações fiscais, contratos de trabalho e comprovantes de residência. O governo japonês está mais atento à integração dos estrangeiros, exigindo conhecimento básico do idioma e adaptação cultural para vistos permanentes ou naturalização. Hoje, se você não paga imposto, não renova o visto. Eu gasto quase 30% do meu salário com impostos e seguro. É pesado, mas pelo menos tenho estabilidade. Para conseguir o visto permanente, estou estudando japonês, porque eles querem que a gente se integre. Nos anos 90, o estilo de vida dos decasseguis era simples. Carros eram raros, já que o transporte público era eficiente e muitos não tinham recursos para comprar um veículo. Celulares existiam, mas eram caros e pouco acessíveis.
A comunicação com o Brasil era feita por cartas ou ligações internacionais caras. Comer fora era incomum, e passeios se limitavam a eventos comunitários ou visitas a parques próximos. A gente não tinha carro, nem celular. Para falar com minha mãe, eu gastava 5.000 ienes numa ligação de 10 minutos. Comer fora, só em churrasco com os brasileiros. Passeio era ir ao templo ou à praça no domingo. Hoje, o estilo de vida dos decasseguis é mais próximo do dos japoneses. Carros são comuns, especialmente em cidades industriais, onde o transporte público é menos abrangente. Um carro usado, como um Toyota Corolla, custa entre 300.000 e 600.000 ienes, e muitas famílias têm pelo menos um veículo. Celulares são onipresentes. Smartphones de marcas como iPhone e Sony são populares, e os decasseguis usam aplicativos para tudo, de bancos a redes sociais. A internet conecta as comunidades brasileiras, com influenciadores decasseguis compartilhando a vida no Japão no YouTube e Instagram. Hoje a gente vive mais como os japoneses. Temos carro, celular, saímos para comer ramen no fim de semana. No último feriado fomos para uma estação de esqui. Nos anos 90, meu tio dizia que só trabalhava e dormia. A vida agora é mais leve, mas também gasto mais. O Japão dos anos 90 era um destino temporário para os decasseguis, um lugar para ganhar dinheiro e voltar. Hoje, muitos brasileiros veem o Japão como lar. A nova geração, fluente em japonês e integrada à sociedade, está mudando a percepção dos decasseguis. Eles não são mais apenas trabalhadores braçais. São parte de uma comunidade multicultural que contribui para o Japão. No entanto, os desafios permanecem. O custo de vida alto, a pressão por integração e a carga tributária dificultam o sonho de enriquecer rápido. Ainda assim, a segurança, a infraestrutura e as oportunidades educacionais mantêm o Japão atraente. Para os decasseguis, o futuro é sobre equilíbrio, entre manter as raízes brasileiras e construir uma vida no Japão. Eu nasci no Japão, mas me sinto brasileiro. Meus pais vieram para trabalhar, mas eu quero ficar. Estudo engenharia e quero trabalhar numa empresa japonesa. O Japão mudou, e a gente também. Dos anos 90 à atualidade, os decasseguis transformaram o Japão e foram transformados por ele. O sonho de guardar dinheiro deu lugar a uma vida mais integrada, com novos desafios e oportunidades. Seja nas fábricas, nas escolas ou nos parques, os brasileiros deixam sua marca mostrando que, mesmo tão longe, o Brasil está sempre presente.